Oi, pessoal, boa noite. Olá, boa noite, turma. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio, a um bate-papo do Wine Thinking. Luna, Com vamos certeza, né? brindar. Nosso brinde semanal aqui. Eu sempre me confundo com a câmera. Pronto. Virtual, né? Ah, gente, mas quinta-feira, né? Já finalzinho da semana, já vai dando para Quinta não, hoje é relaxar. quarta, Ah, hoje é Luna. quarta. Hoje é quarta, é verdade. A Hoje gente mudou o dia excepcionalmente hoje, é verdade. teve gente que me perguntou, poxa, mas não é quinta? Eu falei, excepcionalmente vai ser na quarta-feira. Então, pessoal, né, obrigada aqui pela presença. É, mais um episódio do Anifink, que é, na verdade, o nosso canal, né, o canal da Sprint Criativo, né, que eu e Luna criamos para a gente fazer essa troca, trazer profissionais de todo o mercado para falar sobre inovação, que é algo que a gente, né, fomenta e acredita que ela pode acontecer em qualquer área. Então, a gente traz aqui profissionais de diversos setores, né, com diversas atuações, para falar um pouquinho sobre inovação, né, tem agilidade, a gente já falou sobre pesquisa, a gente já falou sobre lifelong learning, dados humanizados, enfim, já passou muita gente por aqui, né? Hoje não seria diferente, é claro. O nosso tema hoje é customer centric, né? Que, né, fazendo a tradução literal aí, é colocar o cliente no centro, né, da estratégia da empresa. Então, quando for desenvolver o seu planejamento estratégico, que foi algo que a gente falou também no episódio passado, sobre planejamento estratégico, estratégia de empresas. Então, é colocar, assim, de fato, né, as necessidades, as dores, e, enfim, atender esse cliente, né, da melhor forma. E com isso, a gente vai falar um papo muito gostoso, descontraído, sobre inovação, sobre a importância, né, desse conceito, dessa estratégia centrada no cliente, sobre empresas que já adotam essa, vamos dizer assim, né, essa cultura ou essa mentalidade, né, que é uma coisa que a gente acredita. Então, toda quinta-feira, excepcionalmente hoje a quarta, né, a gente traz uma pessoa de mercado, e mais uma vez a gente está trazendo uma pessoa muito querida, né, para falar muito sobre, muito entendedor, especialista desse tema, né, especialista. E hoje a Cíntia Dauri, que é a nossa convidada hoje, uma pessoa que já trabalhamos juntas. Bem-vinda, Cíntia! Olá, seja super Olá! bem-vinda. Olá, meninas! Que legal ver vocês! Um brinde a Pois você. é, um brinde, Cíntia. Brinde! A Cíntia ela é especialista em consumidor, né, estratégia, e hoje ela trabalha com consultoria, né, Cíntia? Então, fala um pouco, se apresenta, né, Cíntia? Acho que melhor do que ninguém, né, você se apresentar aqui para a turma e falar um pouquinho sobre a sua bagagem com estudos do consumidor, né? Bom, primeiro, Silvia e Luna, é um prazer estar aqui, muito obrigada. É um prazer também estar com as pessoas do outro lado e compartilhar um pouquinho da minha trajetória e do meu olhar, né, para esse assunto que eu amo. Bom, eu sou especialista em estratégia e comportamento do consumidor, contexto e sociedade. Eu sempre naveguei muito entre a academia e o mundo dos negócios, o mundo corporativo, mas acabei ficando na área de pesquisa, né, e direcionando muito a minha carreira para consumer insights e aí consumer centric ou centricity, e sempre buscando ajudar as marcas a estarem à frente, né, da sociedade, ou acompanhando a sociedade, porque eu acho que hoje em dia não dá nem para a gente estar à frente da sociedade, a gente vai só tentando pegar, né, o mesmo ritmo que a sociedade muda e o consumidor também. E atuando muito na tomada de decisão das marcas e tomada de decisão também de estratégia de negócios. Só para contar um pouquinho do meu background, porque nem todo mundo me conhece, eu fiz administração de empresas no Mackenzie. Depois eu acabei estudando pós-graduação na USP, pesquisa em comunicação. Fiz também uma outra especialização que eu acho que mudou bastante o meu olhar para a pesquisa, que foi globalização e cultura na FESP, em São Paulo. Tive o privilégio de participar 2 anos em 2 projetos de inovação no MIT,
e acabei que sempre me envolvi, né, em projetos de inovação e estratégia e futuro do negócio. Trabalhei também na Globo por 10 anos. Antes da Globo, trabalhei na Ipsos, que é uma agência de pesquisa. Então, meus últimos 20 anos, eu posso dizer que eu tenho, né, com muito orgulho, 20 anos aí em Consumer Insights e vendo toda essa transformação que a nossa área está passando após toda essa era digital, né? Sim, nossa, que bagagem Que é esse? currículo, né? A gente fica até meio assim, né? Nossa! Nossa, que bom ter você Imagina. por perto, Cíntia. Que bom ter você por Que perto. E é privilégio, isso, né? né? Que É isso privilégio. aí, privilégio ter você, Você uma é um poço de pessoa conhecimento mesmo. e também Imagina, menina. sempre muito generosa, né, Luna? Isso a gente pode também dividir aqui com o pessoal, porque você sempre, né, ajuda, sempre compartilha o que conhece. Então, enfim, isso é muito bacana, né? Um profissional como você, né, ter esse olhar também. Cíntia, aí você falou um pouquinho assim, né, que vem acompanhando essas transformações. Então, compartilha um pouco com a gente assim, o que mudou, né, de um tempo para cá em relação ao conhecimento do consumidor, né? O que veio mudando? Porque, assim, falando até da estratégia de customer centric, isso é do Kotler, né? Isso já é lá de trás. Então, isso sempre existiu. Mas conta para nós aí sobre essas transformações. Eu acho que a primeira transformação é pesquisa. Entrava aí entrando em behavior understanding, né, também comportamento de consumo, entrava como uma ferramenta de marketing. E hoje a área de conhecimento do consumidor, ou seja, a área de strategy e research, que é o que a gente vê muito nos Estados Unidos, né, como se chama a área, ela deixa de ser uma ferramenta de marketing e ela passa a ser estratégia e cultura das empresas. E isso eu acho que é uma grande mudança, né? Ela faz parte da estratégia, eu acho que a gente pode daí falar um pouquinho depois. Mas a segunda mudança que eu vejo é que o consumidor ele sai da posição de um stakeholder das empresas, porque ele era mais um stakeholder, assim como os parceiros, né? Assim como fornecedores, ele entrava como mais um stakeholder. Hoje, o consumidor está no centro de todos os processos, de todas as atividades, de todos os ajustes nas atividades da empresa. E isso, a partir do momento que o consumidor é o centro do negócio, a partir do momento que a gente precisa entender que todo o negócio está voltado para a experiência de consumo, que as empresas precisam ser consumer obsessed, isso muda também, impacta totalmente o conhecimento do consumidor ou a área de pesquisa, né? Além disso, o consumidor ele se torna hoje, assim como a marca, quando a gente pensa em estratégia de marca, né, e as pessoas são marcas também, a gente fala que a marca é uma persona. E hoje o consumidor também é uma persona. Então, assim, isso também muda bastante, porque individualiza o consumo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que define que consumer experience é toda e qualquer interação que o seu consumidor tem com a sua marca. E eu não estou falando de digital ou físico, eu estou falando de qualquer tipo de interação. Então, isso também é algo que, se a gente olhar ao longo dos anos, né, da timeline, é outra questão que mudou. A decisão, eu costumo dizer que hoje o consumidor tem que ser visto como pessoas. Não dá mais para a gente ficar naquela mentalidade, né, no mindset de que é o consumidor que consome a categoria. Não, ela é mãe, ela consome fralda, só que ela também está preocupada com gestão financeira. Então, assim, é importante cada vez mais as marcas entenderem que o consumidor são seres humanos, são pessoas, são humanos. E como pessoas, eles fazem parte de uma sociedade. Então, cada vez mais, eu vejo que o conhecimento do consumidor que consegue, né, trazer e entender esse humano, sociedade e consumo, fazer esse cruzamento, ele realmente consegue trazer insights para os negócios e para as marcas. Outra coisa que eu vejo que mudou, Silvia, é uma coisa que realmente está muito... Eu acredito que o Brasil ainda está caminhando um pouco, os Estados Unidos estão mais à frente, é que a gente está falando agora de inteligência artificial, né, pós-era digital. Eu acho que, até dar um passo antes, pós-era digital, o consumo, antes da era digital, o consumo se limitava a algumas relações
naquele ponto de venda, naquele canal, né? Você não tinha tantas influências. Então, assim, o consumidor estava lá no processo de decisão, num PDV, ele estava lá. Hoje, o seu consumidor que está no PDV, ele acaba entrando no celular, vai para o PDV do seu concorrente, acaba vindo a oferta, acaba vindo o tipo de produto, ou o seu consumidor que está assistindo um vídeo streaming também, ele acaba participando de grupos do WhatsApp, que aí, de repente, um comenta outra coisa, ele sai, muda o canal, ou seja, as interações com a sua marca, né, a interação com o seu produto, antes era de uma maneira mais estanca, né, era de uma maneira mais, vamos assim dizer, não tinha tanta interatividade. O social não linear, né, Cíntia? Acho que a gente pode dizer que era um pouco mais linear, né? Era mais linear. Totalmente linear. Totalmente. Tinha... E o que mudou, e que eu acho que é importante nessa relação, é que o social, ele é parte intrínseca da relação de consumo. Então, como estudar o conhecimento do consumidor com os mesmos moldes e lentes que a gente tinha quando a gente aprendeu o que era pesquisa na faculdade, ou quando eu aprendi, pelo menos, né, que eu sou um pouco mais velha que vocês. Então, realmente mudou. Isso mudou bastante. Não tem como a gente falar de um consumo, a gente tem que falar de cultura de consumo, e a gente tem que falar de ecossistema de consumo também, né? Isso é uma outra coisa que eu vejo que mudou. E aí, quando a gente vai mais a fundo nessa área digital, e tem uma coisa que realmente eu estou vendo pela Singularity nos Estados Unidos, eu estou até travando algumas conversas com o pessoal de lá, interessantíssimo, que é a inteligência artificial, né? Como que comportamentos, desejos de consumidores, que a gente antes fazia só, né, através de pesquisa, independente se é online, offline, não importa, mas eu estou falando, a gente fazia só de pesquisa, a gente determinava um segmento ou entendia determinados comportamentos, e agora, junto com esse pessoal de dados, a gente consegue estar projetando isso para a população. A gente consegue extrapolar isso, quase criando clones de consumidores. E aí a gente começa a cruzar hábitos. Então, isso realmente assim, vai levar e vai elevar, né, eu acho que a área de conhecimento do consumidor para um outro lugar, para um outro patamar, onde a gente vai cada vez mais estar trabalhando com cross-branding, com behavior. Então, a gente vai cada vez mais entender esse consumidor de uma maneira muito mais holística, com muito mais detalhes e muito mais desafios. Sem dúvida, Cintia. Acho que você fala uma coisa muito bacana também aí da questão de quando a gente, né, está mostrando que não é mais linear, né, do jeito que a gente falou, mas assim, como que a experiência, né, no ponto de venda, a experiência com a tua marca, como que isso também se transformou ou voltou a ter muita importância, né? Porque, enfim, se você cria, né? Se os produtos são muito parecidos, você não tem uma diferenciação, vai ser pela experiência, pelo que você oferece, etc. Então, também, acho que entra numa parte de customer experience também, que vem se falando muito. E essa coisa da inteligência artificial, a gente também já falou aqui um pouquinho, e eu acho que da tua fala, assim, o que mais... uma das coisas, tudo é muito importante, mas assim, quando você fala que são pessoas, né? A gente está construindo estratégias e estamos construindo produtos, serviços para as pessoas, né? Então, assim, a gente tem que entender essa dor, essa necessidade, né? Não adianta criarmos um produto que depois ele se adapte, né? Aliás, que o consumidor se adapte. Não, a gente tem que criar produtos que atendam aquela necessidade. Falando assim, né, que eu sei, conheço bastante aí a tua carreira, por onde você passou, você já trabalhou com clientes de diversos setores, e você já mostra alguma coisa assim de tendências, vamos dizer assim, do que vem por aí com essa história da inteligência artificial, que vai realmente mudar nas áreas de consumer insights. Fala sobre um pouquinho dos desafios que as empresas hoje encontram para adotar esse tipo de mentalidade ou de cultura, de colocar o cliente no centro. Então, acho que a primeira coisa, minha resposta seria a mentalidade, né? O mindset. Eu acho que existe uma mudança de mindset, e não é chover no molhado, sabe, Sil? Às vezes a gente fala, tem que ter uma mentalidade voltada para o seu cliente, voltada para o seu consumidor. Pode ser uma escola, que são os pais das crianças, o aluno, pode ser uma grande marca, né, de consumo, pode ser uma empresa de mídia, mas a questão é, o mindset, a mentalidade das pessoas, e aí eu vou falar a mentalidade das pessoas que trabalham na empresa, da liderança, né? Eu acredito
que o processo de consumer centricity tem que ser top-down. Eu não acredito, é claro que você tem pessoas, e aí é muito importante a empresa identificar essas pessoas que são facilitadores desse processo, né? Que são disseminadores desse processo, que eles transpiram naturalmente o consumer centricity, né? É muito fácil parar e pensar, não, tudo bem, a gente tomou, não sei, a área de desenvolvimento de produto tomou uma decisão, mas espera aí, o consumidor abre isso daqui, vê isso, faz sentido essa experiência? Tem gente que tem isso naturalmente, né? Sai naturalmente, mas é importante que seja um mindset. E aí, quando a gente fala de mentalidade, a gente fala de duas coisas. Um que é top-down, eu não vejo consumer centricity ficar de pé em nenhuma empresa se não for uma determinação da liderança, uma determinação que esteja atrelada à visão da empresa, porque tem a ver com valor, na estratégia é isso. Se o consumer centricity é uma estratégia da empresa, está altamente correlacionado com o valor daquela empresa, né? Com o que ela quer entregar, como ela quer ser vista e percebida pela sociedade. Então, é valor e posicionamento. Não tem como a gente falar diferente. Então, para mim, o primeiro desafio é colocar o consumer centric no centro da estratégia das empresas. Essa é a primeira coisa. Na agenda estratégica das empresas, né? Na agenda estratégica dos diretores, do CMO, do CTO, do CFO, do CMO, do CMI, enfim, todo mundo tem que estar alinhado nessa mesma mentalidade. A outra questão também é quando a gente coloca a experiência do consumidor em tudo que a gente faz. Então, outro desafio que eu vejo para as empresas é exatamente entender que não é uma atividade. Então tá, eu vou criar uma área que vai ser consumer-centric, uma equipe, e tá tudo bem, a gente cria alguns estudos, a gente cria, vai ter a pandemia, eu crio um produto que vem exatamente atrelado à necessidade, né, da pandemia e também ao posicionamento e à visão da empresa. Não é disso, é todo e qualquer ajuste e toda e qualquer atividade da empresa. Então, esse é o outro desafio, né? Como que a gente consegue... E aí você precisa, sim, de um programa de disseminação. Você precisa ter, assim, que seja encontros, né? Que seja um tipo de, sei lá, uma rede social interna, que, enfim, cases, trazer o consumidor para dentro da sua empresa. Existem aí a gente pode ficar falando sobre diversas formas, mas é muito importante que esteja em diversas tarefas da empresa, em muitas atividades e nos ajustes dessas atividades, sabe, Sil? Esse, para mim, é o grande desafio. Nossa, incrível. É muito bacana e muito aderente com o que a gente conversa sempre, né, Silvia? Inclusive, esse canal é parte disso, né? De você tirar a inovação, tirar esse tipo de mentalidade de agilidade de silos dentro de uma área específica dentro da empresa e, de fato, começar a pulverizar esse tipo de mentalidade, esse tipo de comportamento, porque, na verdade, é um comportamento, né? Eu ia falar que ninguém nasce inovador, mas é o contrário. Ninguém nasce não inovador, né? A vida ali, os adultos principalmente, que vão tolhindo a gente, e, enfim, o mundo acontece. Mas, na verdade, a inovação é uma capacidade adquirida e estimulada, né? Então, falando agora de comportamento, para a gente tangibilizar tudo isso que a gente falou de estratégia até aqui, né? Me ajuda a contar para a turma que tipo de ações práticas um estrategista, um presidente, um diretor, enfim, um líder desse programa de disseminação, a pessoa que está à frente desse programa de multiplicadores, o que essas pessoas praticamente, que ações práticas elas podem ter ali no dia a dia para contribuir nessa formação de uma mentalidade cujo consumidor está no centro? Bom, então, acho que primeiro é ter uma liderança focada no cliente, focada no consumidor. Eu acho que essa é a primeira, né? Depois, o segundo é a experiência de consumo. Ela está pautando todo e qualquer desenvolvimento de produto e comunicação. E aí, eu abro um parênteses, Luna, porque eu tenho discutido muito com algumas pessoas sobre como a gente está passando. A gente passou por uma crise, né? Da crise das instituições, a crise de tantas coisas, e a gente está vivendo hoje, para mim, a crise da linguagem.
né? Eu estou abrindo esse parênteses porque é muito importante. A história, a linguagem tal qual nós conhecemos, o português, seja o inglês, expressões que para nós eram tão familiares, hoje, né, já não funciona mais. Então, assim, como que as empresas se comunicam com a sociedade, como as empresas estão se comunicando com as pessoas, como as empresas estão adotando uma linguagem que é uma nova era de linguagem inclusiva. E isso, para mim, vem da comunicação e vem do produto. Porque quando a gente pensa sobre conhecimento do consumidor, ou consumer experience também, que está dentro de conhecimento do consumidor, não dá para falar de conhecimento do consumidor sem falar de consumer experience, é impossível. A gente pensa muito em produto. Mas, na verdade, existe uma coisa também, a comunicação, a linguagem. Então, eu acho que essa experiência de consumo tem que pautar a área de comunicação, a área de produto, a área de estratégia, a área de sustentabilidade, né? Enfim, a área social da empresa também. Outra questão é outra prática que a empresa pode ter, é criar feedbacks contínuos. São feedbacks que eu chamo feedback D2C, Direct to Consumer, que são feedbacks que retroalimentam o time que estão na linha de frente, né? Então, criar feedbacks contínuos é outra prática importantíssima para tornar uma empresa consumer-centric. A outra questão são métricas, desenvolver métricas que interferem diretamente na experiência de consumo. O que eu mais vejo, e aí eu vou te falar por uma experiência que eu tenho em criar e avaliar KPIs, né? Muitas vezes os KPIs, as métricas que as empresas decidem, são métricas que são interessantes do ponto de vista da marca, do ponto de vista do mercado. E o consumer centric, ele rompe com isso também. É a métrica que faz sentido para o consumidor. E aí a gente vê TikTok, eu não quero ficar falando das marcas, porque eu acho que não é o caso, mas eu gosto muito quando eu vejo as métricas que o TikTok usa para avaliar os seus influencers, para avaliar, porque é do ponto de vista do consumidor. Não é do ponto de vista do influencer, não é do ponto de vista da marca ou do ponto de vista do veículo da mídia, né? Então, e não só ele, outras marcas estão fazendo isso, eu acabei citando uma, mas métricas que interferem e que façam sentido sob o ponto de vista da experiência de consumo. E cada vez mais eu acho, tá? Isso é um palpite que eu tenho, que as métricas serão muito de acordo com o seu consumidor, com a sua comunidade de consumidores, com o seu propósito enquanto marca e produto e serviço, enfim. A outra prática é empoderar a linha de frente da sua empresa. Esse empoderamento da linha de frente são pontos de contato com o consumidor ou seu cliente. Então, é a sua área de vendas, é a sua área que está falando lá com o call center, seja qual for a área que você destina para relacionamento com o cliente, são seus influencers, eles precisam estar empoderados nessa missão, né, de resposta rápida, de empatia e de sinergia com todo, com um consumidor, a comunidade de consumidores. A outra questão é compreender o seu consumidor como pessoas. Porque muitas vezes a gente olha para o consumidor como consumidor daquela categoria, ponto final, e não é, eu já falei disso, mas é entender que este consumidor é uma pessoa, ele está inserido num microcosmo, que é a família dele, a classe social dele, o bairro dele, a cidade onde ele mora, o sotaque local de onde ele mora. Então, no Rio de Janeiro, o seu consumidor vai ser diferente do de São Paulo, a classe D, a gente sabe, a classe D de Salvador é diferente da classe D de São Paulo. Então, entender essas nuances de contexto, microcosmo, que eu chamo de microcontexto, é outra prática importante para a consumer centric, mas mais do que isso, é entender a sociedade. Então, aqui eu falo que é o exercício do zoom in e zoom out. É entender, ok, esse cara está aqui, consome meu conteúdo ou meu produto, ele está inserido nesse contexto de sociedade que é, sei lá, o interior de São Paulo, que tem essas questões aí culturais que carrega, mas ele está inserido numa sociedade brasileira que passa por algo diferente. Principalmente porque a gente fala de muitas empresas multinacionais. E o que se aplica, né, lá fora não é o que vai cair aqui. E se a gente quer ter mesmo uma política de consumer centric, a gente precisa disso. E a última prática que eu acho importantíssima e que a gente sabe, né? A gente tem até uma experiência conjunta nisso, é um sistema de disseminação de conhecimento.
Então, e aí, gente, não é só criar dashboard, desculpa. Eu vou falar aqui, para mim, quando chega dashboard, é produtificar o conhecimento, é produtificar o consumidor. Eu acho isso assim, cada um usa de um jeito. Sabe o que é? Para proforma. Eu preciso entregar lá para falar o que eu entreguei. Entregáveis. Quando a gente fala de consumer centric, não é entregáveis. Não é entregáveis. É a gente sensibilizar a empresa para vestir o sapato do consumidor. Tira seu sapato. Vamos vestir o sapato do consumidor. Então, essa prática que é só um sistema muito efetivo de disseminação de conhecimento que pode garantir essa empatia. Nossa, para mim são essas práticas. Eu não sei se eu estou esquecendo alguma. Que aula, né? Assim, Nossa, poderia ficar assim falando horas sobre esse assunto com você, que de fato é uma baita de uma expert nesse assunto. E aí, para a turma que está ouvindo a gente, né, o canal ele se propõe a ensinar, né, a trocar informações sobre agilidade, inovação de uma forma leve, né? E aí eu quero trazer alguns conceitos que a Cíntia trouxe na fala dela, né? Que ela trabalha com o empoderamento, ou seja, o autogerenciamento. Quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de times autogerenciados, comunicação, a transparência é um dos valores muito fortes do ágil, né? Essa transparência, o feedback contínuo, a melhoria contínua, essas métricas que interferem no consumo. Gente, o que não pode ser medido não pode ser melhorado, e aí a gente mata toda a ideia de uma melhoria contínua, né? Nossa, uma aula aqui. E aí, Cintia, eu queria te fazer uma provocação, né? Pensando aí em inovação. Quando a gente pensa em inovação, seria extrapolar, eu dizer, ou eu posso realmente falar que quanto mais profundo for o seu conhecimento sobre o consumidor, quanto mais essa mentalidade tiver disseminada, mais chances eu tenho de encontrar aquele pote de ouro no final do arco-íris, que é o Product Market Fit, né? E aí, para quem não sabe, é um termo, é um conceito que fala sobre agora sim você achou aquele ajuste do seu produto com o mercado, né? Ou seja, quanto mais profundo o meu conhecimento do consumidor, mais chances eu tenho de inovar, ou é uma falácia? Não, isso é a pura verdade. Porque quanto mais conhecimento você tem do consumidor, quanto mais você conhece essa cultura de consumo, contexto de consumo, mais você vai conseguir encontrar diferenciais, né? Mais você vai conseguir entender. E aí a inovação é isso. A inovação é quando você acha e propõe algo diferencial ou você propõe muitas novidades, né? E aí acaba virando até uma inovação, porque você só está lá vivendo de muitas novidades. Existe uma frase que eu gosto muito, Luna, que é do Daniel Filho. Ele falava o seguinte: para fazer um conteúdo que toca as pessoas, né, um conteúdo que vai realmente criar identificação com as pessoas, não pode ser nem muito para trás, nem o momento que elas estão vivendo e nem muito para frente. Porque se for muito para frente, as pessoas desconhecem. Se for muito para trás, as pessoas falam, já vi. Então tem que ter ancorar com o presente, mas um pouco adiante, esse next now. Eu te pergunto, como que a gente vai conseguir descobrir esse next now, que é onde você toca as pessoas de fato, se a gente não tiver um profundo conhecimento do consumidor, né? É impossível. E inovação, eu costumo dizer que o consumidor, ele não quer nada que rompa com a realidade. Veio com alguma ideia para romper com a realidade, ele não fica. Mas, se você vem com alguma ideia que você identifica aquele desejo, dor, potencial, ou ele já vem no maneirismo, ele já vem, não é um hábito, mas ele já prenuncia, né? Está no prenúncio da coisa, que é o que o Daniel falava, né? Daniel Filho. Nesse prenúncio da coisa, eu acho que aí vem a inovação, porque você desenha um produto, você desenha uma solução que pimba, fita, né? O fit totalmente com o seu consumidor, e aí vem a inovação. Vamos lá, quando a gente pensa em Uber ou o aplicativo de táxi, era isso, né? As pessoas desciam na rua para pedir táxi. Então, o aplicativo só veio para facilitar esse consumo. E não deixou de ser uma inovação, né? O Uber mesmo também não deixou de ser uma inovação. Então, o óbvio, ele não existe, a gente não tem como descobrir o óbvio se a gente não tiver um conhecimento profundo, né, do óbvio, da obviedade do consumidor. Então, a gente precisa mesmo estudar muito. Eu tenho até
Você sabe que eu sou muito fã do Sherlock Holmes, né? E trazendo aí meu lado pessoal, assim, quem me conhece há anos, eu sou fã. E eu sou fã ao tal ponto, porque eu acho que o mindset, assim, dos livros, né, de Conan Doyle, e como ele traz esse personagem de Sherlock Holmes, eu acho muito incrível. E se eu te contar que, para mim, funciona tanto quando eu entendo o conhecimento do consumidor e inovação, que é a maneira de pensar, né? Porque primeiro ele parte do ceticismo. Ele parte do ceticismo do pensamento. Eu não conheço. Eu não parto de um preconceito. Eu não parto de um estereótipo, né? O Sherlock Holmes, em todas as investigações dele, ele parte de que não conhece nada. Parece até assim, meu Deus do céu, né? Bem-vindo ao mundo, porque desconhece tudo. Então, esse ceticismo traz para a gente que é a questão de olhar para o óbvio, né? De você poder enxergar o óbvio, sem preconceito, sem trazer a sua bagagem. Um pensamento inclusivo, mais informações. Quanto mais profundo for o seu conhecimento do consumidor, mais informação você vai ter dele, mais pistas você vai ter sobre quem é esse seu consumidor, né? Um compromisso com a verdade, que era outra coisa também que Sherlock Holmes tinha muito forte. E aí eu faço a provocação para as empresas, é o compromisso com a verdade do consumidor, com a verdade daquele seu consumidor. Então, é só um conhecimento profundo que você vai entender essa relação de verdade, né, de dores e afetos com o seu consumidor. E a outra coisa é fazer o zoom in, zoom out, né? É fazer etnografia, é estar junto, é entrar lá. Eu já tive casos na minha vida profissional, assim, que quem me conhece da época da Ipsos, uma vez eu não sou fumante, não fumo, mas até de fumar para entender qual que é essa relação que as pessoas têm com o cigarro, né? Essa questão da socialização, enfim, não acho que todo mundo tem que fazer isso não, tá, gente? Porque isso é contraprudente. Mas, assim, eu era jovem, enfim, mas meu desejo era tanto de viver aquilo, né? De viver os estudos, de viver esse consumidor, de viver esse mercado, né? Então, claro que com as devidas proporções, mas assim, é importante a gente ter essa questão de zoom in, zoom out, né? De ir lá, viver com ele e volta, né? Pôr o sapato e tirar. E então, assim, de fato, Luna, se a gente não tiver um conhecimento profundo de consumidor e de sociedade, não tem como as empresas inovarem, porque inovação não é tecnologia. Isso daí, quando você vai fazer um curso no MIT, foi a primeira coisa que eu ouvi, o primeiro statement que eu li foi: inovação não é tecnologia. Você não tem tecnologia hoje, você vai ter amanhã. A questão não é a inovação. A inovação não vem daí. A inovação vem de você realmente achar o que é algo que faz sentido para o seu consumidor e que pode ser escalonado. E aí, na hora de você escalonar, se você não conhece profundamente o seu consumidor e não conhece a sociedade que ele está inserido ou o contexto, esquece. Você não sabe se aquilo é escalonável ou não. Nossa, e você falou algo no final que além de conhecer, é você também entender o contexto que ele está inserido. Porque não adianta, vou ali nos Estados Unidos, vou ali em Israel, vou ali não sei aonde, pegar a melhor ideia, voltar e colocar no Brasil, que é um contexto completamente diferente de... Enfim, os lugares são diferentes, pessoas são diferentes. Se você não souber adaptar, isso é uma questão. Ô, Luna, é muito interessante isso que a Ci falou, e me chamou também muita atenção, porque assim, como ser global e local, né? Porque eu acho que local, né? Eu acho que a gente está assim observando muito isso no mercado de mídia, né? Dos streams, do conteúdo on demand, e a Cíntia é fera nisso, tem pessoa melhor para falar. Como que essas empresas estão conseguindo, né, fidelizar ou atrair novos consumidores com produções locais e de certa forma globais. Uma série da Coreia que chega e acaba com tudo e todo mundo assiste. Então, assim, isso também acontece com outros produtos, né? Você fala também, Sil, que a gente acredita muito, eu e Luna, a gente fala muito sobre isso, e foi talvez uma das coisas que a gente mais falou quando a gente pensou na Sprint, em criar a Sprint, é que a inovação, ela não é só disruptiva, né? Como você fala do Uber, que a gente... Assim, gente, a inovação é
que é aquilo óbvio que está ali, que muitas vezes você fala, putz, eu vou desenvolver um negócio disso? Vai, porque essa é a necessidade do seu cliente. Então, assim, você vai estar solucionando a dor dele, não vai inventar um novo Uber. Muito bacana que o Uber veio realmente porque a gente tinha uma necessidade. Mas, assim, muitas vezes é uma funcionalidade. Se a gente olhar, por exemplo... É um processo diferente que você faz e, nossa, muda tudo, economiza tempo. Se E a eu gente acho pensar... que... Desculpa. Não, a Bic, Fala. né? Pensa na caneta Bic. Ela foi a maior inovação, né? E até Sim. hoje está aí, porque tinha essa questão mesmo de criar algo barato, útil e prático, né? E até hoje está aí. Sim, eu acho que também nessa coisa de pensar no consumidor no centro, eu vi esses dias assim, se a gente olhar a Amazon, por exemplo, né, o site da Amazon, eles não tentam ajeitar tudo que a gente precisa naquele... Porque o site, assim, na minha visão, de muita gente, ele é meio bagunçado, né? Mas eles conseguem ir numa dor que, assim, você consegue comprar rápido, chegar rápido e tal. Então, ele vai atendendo algumas necessidades do consumidor. Então, você não precisa resolver tudo também como empresa naquele momento. Então, acho que esse é um outro lado que eu acho que a gente, como empresa que quer se posicionar, e sempre deveria se posicionar como centrada no consumidor, que também não vai resolver tudo da noite para o dia, né? Então, assim, eu acho que esses são pontos, né? Priorizar é um baita desafio. Priorizar. Você falou da Amazon, e para mim, eu acho que é uma das empresas que a gente tem que olhar com carinho quando você fala em consumer centricity ou consumer centric, porque dentro dos valores, consumer obsessed é o primeiro. Né? Então, assim, aliás, até no processo seletivo das pessoas, então eles preenchem assessment para saber se você tem essa cabeça ou não, senão você nem entra na companhia. E isso, olha com a seriedade que eles levam, né? O consumer centric. Então, é interessante a gente ver que não é só a Amazon, tem outras empresas também que eu poderia mencionar aqui, a Southwest, que é uma empresa americana, ela também tem essa mentalidade, então, de companhia aérea. Então, assim, é muito legal, Sil, o que você está falando. Um outro caso que eu acho que chama muita atenção para a gente também, e também eu vi há pouco tempo num TED do Simon Sinek, que eu acho que assim, é antigo, mas ele fala muito da briga da Apple com a Microsoft. Da Microsoft com a Apple, na verdade, a visão dele é essa, que ele foi fazer uma palestra de liderança nos dois locais, chegando na Microsoft, os executivos falavam muito sobre os novos lançamentos da Apple. 70% dos executivos falavam muito sobre a Apple. Quando ele foi na Apple, os executivos falavam 100% de como as pessoas iriam aprender, como os professores iriam ensinar. Ou seja, ele foi na Apple, voltou na Microsoft, falou assim, e na Microsoft ele ganhou, na época, eu acho que era até um concorrente do iPod Touch, eu acho que ele conta isso. E ele falou para o cara da Apple, olha, eu estou aqui com um concorrente do iPod Touch, eles me deram. Aí ele falou, e funciona super bem, eu acho que é melhor do que o Apple, o Touch. Aí ele falou assim, eu acredito que seja. E acabou, ele ficou assim, se ele tivesse com um iPad Touch na Microsoft, com certeza os executivos falaram, peraí, o que tem de diferente? Então, assim, também é toda uma mentalidade mesmo focada no que o seu consumidor quer, não é focada na concorrência, então tem isso também, né? Eu acho que esses dois exemplos que ele conta nesse TED são bem interessantes. Isso que você falou, o foco é no consumidor e não é na concorrência, isso realmente é a realidade. E que a gente acaba no dia a dia ficando exatamente, a gente é tão preso a isso, né? Porque parece que é um frame que já vem na nossa cabeça, e ficar monitorando a concorrência, olhando para a concorrente fez isso, não fez aquilo, mas não. O foco não é na concorrência. Se você ficar na concorrência, assim, um dia ele está na frente e você vai estar no outro dia. Quem vai lançar algo diferente que realmente vai atender o consumidor? Um terceiro que não está envolvido nessa guerra aí, né? Então, é muito legal a gente pensar, enfim, né? Em grandes empresas, é claro, mas a gente trazer aqui para o nosso mundinho é muito bom. Boa. Sim, você falou aí... Desculpa, eu ia puxar um comentário, um da Ana Cláudia e um da Mônica, que elas trouxeram aqui, queria que a Cíntia comentasse um pouquinho.
Então, a Ana Cláudia, ela traz isso, né? Que acho que muito do nosso papel de pesquisador é a sensibilização, né? Sensibilizar o profissional humano a enxergar o consumidor humano. Queria que você comentasse um pouquinho isso. Nossa, isso é muito verdade, Ana. E eu acho que são poucos. A gente, muitas vezes, né, a gente não olha com esse olhar, né? A gente fala, é porta-voz, o consumidor não é porta-voz. A gente realmente tem que sensibilizar e usar de empatia. Então, assim, quando pesquisador não é só você fazer muito bem, entender metodologia, método, saber como pesquisar, saber como tirar, mas é saber como transmitir essa informação. Eu acho que tem um papel importante aí de storytellers, né? Como a gente conta isso, como a gente traduz, e uma responsabilidade, porque a partir do momento que a gente sensibiliza as pessoas dentro da empresa, a gente tem uma responsabilidade tão grande, mas tão grande, de trazer essa verdade do consumidor. Então, e das pessoas, né, e da sociedade, sem o nosso olhar, sem o nosso preconceito. Então, realmente, isso é essencial. Eu gosto muito dessa palavra da sensibilização, muito legal. E é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que quando eu falo sobre a questão da prática do consumer centric, na disseminação, né, Luna, que foi uma das práticas que eu coloquei, é disso que eu estou falando. A Ana conseguiu traduzir muito bem. Não é dashboard, não é reportes, não é ficar com notificações, entendeu? Sobre números e tal. É sensibilizar. E como a gente sensibiliza, né? Como que aí cada empresa tem a sua cultura, com os seus profissionais, mas eu acho que entra aí uma questão de como a gente conta essa história, né? Como a gente cria esse engajamento, porque é isso. Nós somos, acho que o pesquisador hoje, ele sai de porta-voz para ele ser esse sensibilizador e também criar engajamento com o consumidor. Então, a gente é essa conexão, né? A gente é esse ponto de engajamento. Como a gente cria engajamento? E aí, sem emoção, esquece. Então, o pesquisador também que fica no pragmatismo do racional, sem dúvida nenhuma, a gente é racional, porque para ser pesquisador, a gente precisa estruturar o pensamento, e a gente olha o mundo estruturado, né, de uma maneira diferente. Então, tem uma racionalidade muito forte aí, mas se não trouxer emoção, não engaja a audiência, não engaja a liderança, não engaja a empresa. Incrível, incrível. Muito bacana. E agora eu trago um comentário da Mônica, né, que comentando a sua fala sobre inovação, né? Amei isso. Inovação não é tecnologia, né? O novo tem que surgir e disso pode até surgir uma nova tecnologia, né? Mas o novo tem que ter espaço para surgir livremente. Muito bacana. Total. Muito bacana, muito. É isso aí. E a gente vê muita inovação atrelada à tecnologia, né? Não é. Tecnologia é meio, né? É meio, é meio. E aí eu falo muito, o boom que a gente viveu, né, nesse Covid e pandemia, eu falo isso já muito antes, já falo isso. Não é que as empresas, a tecnologia apareceu, o digital. Não, só acelerou algo que já estava. Né? Então, a tecnologia não é a questão da inovação, outras coisas são inovação, né, que saíram daí. Outros hábitos, né? A gente está, enfim, essa aceleração realmente com a pandemia, é claro que, enfim, para a gente estar dentro desse contexto, né, imagina que hoje, enfim, no início da pandemia, para você receber um auxílio emergencial, pessoas que a gente sabe né, que tinham que receber esse auxílio, né, tinham que ter acesso a um aplicativo, acesso à internet, a um smartphone, eles tinham que estar nesse contexto digital. Então, assim, não é uma questão é uma questão de sobrevivência, vamos falar assim, né? Então, acho que né, acelerou, eu acho que a gente já tinha, enfim, um caminho que ia demorar um pouco mais, mas, enfim, intensificou, acelerou, como a gente fala. Não tem, né, e também concordo muito sobre isso, né, a tecnologia é o meio, não é, enfim, inovar não é tecnologia de forma alguma, né, a gente, enfim, fala muito sobre isso, eu acho que é importante a gente deixar muito claro. Eu não sei se você tem mais algum caso que você não falou aí, que você falou da Ipsos e tal, enfim, você tem algum outro caso para compartilhar? Você separou alguma coisa aí? Eu tenho um caso de amor que eu preciso compartilhar. Então, na Globo, em 2013, eu tive o privilégio, né, de liderar uma iniciativa de Consumer Centric, que era o Consumer Centric
estava na agenda estratégica da empresa. Então, a empresa diagnosticou algumas iniciativas, né? E dentre essas iniciativas, ela selecionou 10, 12 que seriam muito importantes. Inclusive, o sponsor dessa iniciativa era o CEO da época, né? O Schroeder, que se chama Sintonia com a Sociedade. Olha que nome lindo, né? Porque era exatamente isso que a gente fazia e que eu me propus a fazer, entrar em sintonia com a sociedade. E a sintonia com a sociedade foi, então, essa iniciativa da agenda estratégica de estreitar os laços com a sociedade brasileira. Isso não significa que a Globo tomou as melhores decisões, as mais certas, a sociedade gostou, não. Não era isso. Mas era ter a mentalidade de consumer-centric. Né? Então, era a gente dar oportunidade para os gestores, executivos, diretores, tomarem decisões com base em consumer-centric e no conhecimento do consumidor, no conhecimento da sociedade. E foi muito difícil no começo, porque a gente tratava de temáticas macro, né? Que eu olhava e falava, meu Deus, eu vou fazer agora a pesquisa social, né? Eu vou entrar em questões filosóficas, mas foi a maior, foi assim, eu acho que me abriu o mundo para entender exatamente qual era meu papel como pesquisadora, meu papel como estrategista, meu papel como insights, meu papel como storyteller. E muitas vezes, no Sintonia com a Sociedade, a gente tinha projetos, né? A gente trabalhava em alguns pilares que faziam sentido para a sociedade brasileira. Então, um deles, a diversidade. O outro era trazer contexto. Vamos entender quem é esse Brasil. Gente, quantas pessoas que estão aqui nos assistindo hoje sabem que 77% da população brasileira é composta por classe CDE. Somos um país CDE. Quando eu ouço, por exemplo, home office, eu falo, ui, não, né? Porque, assim, poucas pessoas têm home, quanto mais home office, a gente pode falar de remoto, a gente pode falar de uma pequena parcela. Então, vamos entender o que é tendência e o que é uma manifestação que acontece em pequenos grupos. Mas, para isso, a gente precisa olhar o contexto da sociedade brasileira. Uma outra questão que eu tinha, que eram os sotaques brasileiros, que a gente até criou esse nome, né? E existe até hoje na Globo, que era entender o local com o olhar do local. Só que aí vem uma coisa interessante, a gente foi olhar o local, com o olhar do local, através, não sei se todo mundo sabe, mas a Globo tem mais de 100 afiliadas, né, pelo Brasil, e isso dá para ela uma capilaridade de relacionamento com o local muito grande. Então, a gente falou, bom, já que existe esse conhecimento interno, por que não otimizar esse conhecimento e trazer para dentro, para a central, né? Trazer para a empresa que é a nacional, para ela também entender essa localidade. E aí a gente descobriu que a localidade sem a globalidade ou a nacionalidade não fazia sentido. O insight só vinha desse cruzamento. Então, o insight vinha com todos os insumos quando a gente entendia o Brasil inteiro e esse olhar mundo-Brasil, né? Versus o local. E então, Sintonia com a Sociedade, ele é, né, na verdade, mas na minha época, enquanto eu estava, então eu posso falar da minha época somente, ele foi realmente essa iniciativa que mudou o mindset da empresa, daqueles que estavam lá, né? Algumas vezes, eu diria muitas vezes, foi muito difícil fazer alguns estudos. Eu assim, falando aqui desse lugar, né, de branca de olho azul, do jeito que eu sou, falar de negros e fazer uma apresentação de negros. Então, assim, não foi fácil, foi muito difícil, foi tão difícil para mim, gente, tão difícil estar nesse lugar, que no meio da apresentação eu tinha uma plateia de 300 diretores. Eu parei e falei, olha, vocês não sabem como está sendo difícil estar nesse lugar. Eu peço desculpas por estar sendo eu, sabe? Porque a gente não... entender, realmente, assim, passar com emoção e passar com a verdade, né? Então, eu acho que o Sintonia realmente ele é essa iniciativa. Eu queria compartilhar com vocês essa experiência que é incrível. E é uma iniciativa sustentável, porque eu acho que é isso. Criar mecanismos na empresa de disseminação de conhecimento do consumidor que seja sustentável, que esse conhecimento seja sustentável. Isso é importante. E isso é muito difícil de se fazer. Então, esse é um case que eu carrego comigo dentro do meu coração. Hoje eu vejo nos Estados Unidos empresas abrindo espaços para a pesquisa com assuntos sensíveis, né? Assuntos sensíveis, que é isso mesmo que a gente falava, muita coisa no Sintonia, entender esse global e local. Então, eu acho que, quem sabe, aí no futuro próximo seja algo mais consolidado, né? Não uma exceção, mas uma regra
dentro de Consumer Insights, dentro de conhecimento consumidor. E, enfim, eu sou muito grata por ter passado por essa experiência que realmente foi incrível, Sil. Você acompanhou um pouquinho, né? Não, só um comentário, Silvia. Fala. Eu ia falar que foi um prazer, Cíntia, passar por você com alguns lugares desse Brasil para conhecer, né? A gente pôde fazer alguns projetos juntas, sempre muito legal e honestamente, assim, não era nenhum sacrifício viajar para conhecer o baiano, que é um povo maravilhoso. Se tiver alguém da Bahia aí, sinta todo o meu amor. Se tiver, é ótimo. Ai, Luna. Não, Cíntia, Silvia, conta, você pode contar agora. Posso falar que eu sou da Bahia? Cíntia, é tão emocionante ver você falar desse projeto, porque, assim, por mais que você, enfim, você começou com isso, de fato, não posso, né, posso dizer que é um legado, mas, assim, algo que continua, né, assim, foi uma coisa muito importante para a empresa, eu ainda estou lá observando isso, acho que você fala com tanto amor, com tanta, mesmo, né, já não fazendo parte desse projeto, e toca, assim, tudo que a gente está falando aqui, acho que talvez até resuma um pouco, paixão, né, paixão, propósito, você tinha por quê? Porque você, né, para você fazia muito sentido, faz sentido ainda estudar muito o consumidor e as pessoas e os Brasis e tal, então, assim, nada como um projeto feito com paixão, porque tá aí, né? E continua, assim, talvez, claro, a gente não vai julgar quem continua com o projeto, mas assim, construiu um belo projeto que está vivo até hoje. Então, eu acho que isso é muito importante. E a vida é cíclica, né? Então, a gente vai cheio de ciclos. Cíntia, assim, eu tô assim... não é uma surpresa, mas assim, amei esse papo. Nossa Senhora, acho que esse eu vou aqui realmente rever aqui tudo que você falou. Incrível, você é incrível. Eu acho que a gente, né? Mas eu tenho que falar aqui que o pessoal está aqui. Agora me diga que dicas, como faz para ter essa sua bagagem, Cíntia? Que materiais você indica para a gente? Não sei se você quer falar dos materiais ou você quer falar primeiro suas inspirações para ser tão incrível desse jeito, assim. Como que é? Eu acho que tem que gostar de gente. Primeira coisa, né? Eu acho que a gente tem que gostar de gente e a gente tem que entender, gostar de gente e ter um desapego. Porque quando você fala qualquer coisa sobre a sociedade ou consumidor, quando você está dentro do centro, né, e coloca o teu consumidor na estratégia, esquece as referências, esquece seus filhos, esquece o que acontece na sua casa, nada é padrão, né? E isso te dá uma curiosidade, isso amplia o seu feeling, sabe? Amplia seu olhar. É olhar realmente uma sociedade muito ampliada, além do que circula entre a gente. Então, eu acho que tem que ser esse olhar curioso, né? Esse olhar genuíno aí para tudo. Eu tenho algumas inspirações, eu já disse que o Sherlock Holmes é uma, né? Trazendo, mas tem um cara que eu gosto bastante, estrategista, ele é professor da Harvard, que é Michael Porter. Eu não sei se vocês já ouviram, se vocês leram, mas eu gosto bastante dele. Ele detalha muito bem o que é a estratégia, e eu estou falando de olhar estratégico. E, gente, não é ir para uma faculdade de filosofia, não é isso, sabe? É olhar. Então, a gente tem que treinar o nosso olhar. E aí eu vou fazer até me apropriar do que a Ana falou. A gente tem que ter sensibilidade. Né? E aí sensibilidade não se empresta, mas a sensibilidade ela se desenvolve. Então, eu acho que a gente tem que treinar o nosso olhar, tem que cultivar a sensibilidade, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, isso realmente eu acho que são algumas dicas que eu dou. Outro que eu gosto bastante, eu falo que... Você sabe que em Harvard tem um processo do Benjamin Franklin, né? Aí, minhas referências são todas velhas, um horror. Mas não é, porque eu acho eles brilhantes, assim, eu acho eles brilhantes de maneira. Benjamin Franklin é um cara que inovou a eletricidade, né? E foi diplomata, enfim, ele tinha um método que é tão interessante que ele escrevia, e ele aperfeiçoava a letra dele escrevendo, então ele escrevia um texto, ele voltava para aquele texto, e ele escrevia de novo aquele texto, acrescentando frases mais completas, mais complexas. Ele ia tanto
que ele descobria um novo pensamento. Que de tanto nessa repetição, e aí por isso que se chama o método de Benjamin Franklin, pela repetição, que não que ele chegasse à perfeição, não é isso, mas ele chegava ao novo. Ele olhava para aquele texto e ele via um novo texto. Então, essa mesma é um outro, eu acho que é um outro, que é uma outra questão, um outro nome que eu dou como inspiração, para a gente sempre olhar, né? Olhar e revisitar, né? E olhar e ver se não tem nada mais que a gente está deixando, né? Ouvir outros também. E é claro, eu acho que se você hoje, eu diria que para um profissional de pesquisa ou de conhecimento consumidor, Consumer Insights, entender de sociologia, cultura, né? Gostar de arte, porque a arte afeta, e a gente precisa se afetar com o consumidor. E a arte, ela traz, ela ajuda nesse olhar mais sensível. Então, assim, é trabalhar com coisas, né? É estudar uma história, é trazer curso de psicologia, enfim, não precisa se formar aí na faculdade, mas assim, é você se munir um pouquinho desse olhar, desse pensamento, né? Então, e de pessoas sensíveis também, porque a gente aprende, né? A gente cultiva, aprende e desenvolve isso. Eu acho que tem muitos... Steve Jobs, né? Eu acho que ele é um outro que a gente pode falar aí. Eu acho o cara incrível. Por mais que ele não gostasse de pesquisa dentro da Apple, parece até um anti-exemplo, mas ele era consumer experience na veia, sabe? Nada na Apple existe sem consumer experience. Porque tudo é... Por isso que é tão fácil, por isso que é tão intuitivo, né? Ele chegou no máximo do consumer experience, que é ser intuitivo, é ser do instinto, é quase instinto. Então, é outro nome também, que se vocês não leram o livro dele, eu recomendo ler o livro. E, enfim, estar perto sempre de pessoas que têm esse olhar. Acho que isso ajuda bastante. Cíntia, maravilhoso. Tudo, nossa, quantas dicas bacanas. Você, assim, bom, a turma que está aqui, que não te conhece, acho que, enfim, fica aqui. Sigam a Cíntia lá no LinkedIn. A Cíntia está hoje morando nos Estados Unidos, né, Cíntia? E super obrigada por esse espacinho na tua agenda brasileira, né? Que por acaso, enfim, está passando uma temporadinha aqui com projetos e tudo mais. Mas logo, logo já retorna. Assim, muito, muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Não tem nem, enfim, infinitos agradecimentos. Conte com a gente. Eu quero agradecer e dizer uma coisa, assim, é tão legal esse espaço que vocês estão abrindo para a gente poder, não para falar, para dividir, mas para conhecer outros profissionais bacanas, né? Para a gente poder, a gente às vezes não tem um espaço, um lugar para a gente dividir esse tipo de conversa, de pensamento. E realmente, assim, parabéns pela iniciativa de vocês, que é maravilhosa. E é Obrigada, esse criativo que eu conheço também. Imagina. Obrigada, eu super estendo os elogios que a Silvia fez. Você é uma pessoa, né, que a gente realmente, qualquer iniciativa que a gente pensa, você sempre está junto. Como a Silvia muito disse, você é muito generosa com a gente, traz seu conhecimento, várias dicas. Te acho genial. Acho que você concatena umas ideias que 0,5% da população deve conseguir fazer. Você tem um raciocínio realmente muito diferenciado. Gosto muito de pessoas assim, inteligentes. Então, é um prazer trocar com você. Super obrigada pelo aceite do convite. Reforço aqui o convite para seguirem a Cíntia. Ela é um poço de conhecimento e tenho certeza que vocês só vão... enfim, serem beneficiados disso. Foi demais, a Nelson, realmente, a Cíntia é incrível. Só agrega, gente. Cíntia, sigam Cíntia Dáurea, uma querida, nossa. Sim, obrigada. Pessoal, até a próxima. Obrigada por estarem aqui conosco. Né? Na semana que vem, a gente divulga aí o nosso próximo convidado de mercado. Obrigada, boa noite. Ainda não é o sextou, né? Ainda não é o sextou, mas um brinde. Meu já acabou aqui, mas tá valendo. Um brinde ao conhecimento. Um brinde ao conhecimento.
Um beijo, pessoal. Boas inovações para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.